Muito bom dia, meus irmãos. E aí sim, muito bom dia tem que ser. Bom dia! Estamos aqui reconstruindo uma igreja para o Senhor Jesus. Eu estou feliz, eu estou cheio do Espírito Santo aqui na frente. E eu quero ministrar a palavra de Deus com graça essa manhã para vocês. Certo? Abra sua Bíblia, você sabe, nós estamos lendo o livro de... E nós estamos no capítulo... Errei. Capítulo 2. Capítulo 2. Tá? Para mim tá ótimo aqui. Capítulo 2, versículo 9, nós vamos ler até o final do capítulo 2. Nós lemos até o versículo 8 semana passada. Porém, meus irmãos, hoje é o dia das mães, certo? Certo? Mais ou menos, eu acho que é. Pedir para as mamães ficarem de pé. Só as mamães ficarem de pé. Nós vamos orar pelas... Hoje é dia de quem cuida. Amém, né? Vamos ficar de pé. E eu queria chamar em especial a minha esposa aqui na frente. Cara dela, tu não me falou isso. Vem cá, meu amor, vem. Vem cá. Cara dela. Meus irmãos, vamos orar pelas mães que estão aqui, mas eu queria dizer para vocês uma coisa. A Jaque, as pessoas notam isso, né? Ela é a mãe dessa igreja, certo? É a mãe dessa igreja. No sentido espiritual da coisa, né? Então, vocês veem o esforço que ela tem, o desempenho que ela faz aqui na igreja. Sexta-feira à noite, as irmãs viram lá, com a Elisa chorando no colo e tendo que ministrar a palavra para as irmãs ali, ensinar sobre coragem, humildade, era isso? Coragem, né, para fazer isso, né? Então, a Jaque é a mãe dessa igreja, né? As meninas sabem, as adores estavam, as adolescentes, né? Eu tô diminuindo vocês. Os jovens estavam lá em casa de noite. Dormindo no sofá, né? E tava lá a mãe cuidando delas enquanto tava nós aqui aloprando. Rafinha pulando a 1,5 metro de altura do chão, bem louco, cantando Thales Roberto. Então, quem viu ele falando em línguas ontem aqui, né? A cara dele, né? Então tá. Gente, quero orar pelas mães, né? Orar pela minha esposa, que também é mãe dessa igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida da Jaque, que cuida aqui dessa igreja como uma mãe. Cuida das pessoas aqui dessa igreja como se fosse a mãe delas. Cuida com carinho. E obrigado pelas mães que estão aqui, Senhor. Tu tem dado graça a elas para cuidar dos seus filhos, criar sua família. Para aquelas que já criaram seus filhos também. Oramos e pedimos a tua graça sobre elas. Que a vida delas seja uma bênção onde elas estiverem. Obrigado pela vida delas, pelo presente que é na igreja, nas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Senta lá, meu bem. Te amo. Então tá, estamos em Neemias, capítulo 2. Abra sua Bíblia no versículo 9, certo? Nós vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente falou até aqui. Eu vou falar um pouco mais perto do microfone, prometo para vocês. O que nós vimos aqui, como eu falei semana passada, Deus está reconstruindo o mundo e está utilizando pessoas para fazer isso, certo? Nós estamos lendo esse relato em Neemias. Um detalhe, nós temos atividade para as crianças, a gente não falou, né? Tem umas atividades para as crianças, se a Aninha quiser, a Amandinha quiser, tem lá atrás um envelope pardo. Não é um processo judicial, tem giz de cera, tem um desenho de Neemias para elas pintarem, sabe? Então é só pegar lá atrás, se as mães quiserem. Então nós estamos reconstruindo uma cidade, um povo para o Senhor Jesus, certo? Estamos aqui no hotel, recomeçando. Eu estou cada vez mais apaixonado pelo que é ser igreja aqui no hotel. O ambiente, o local, sabe? A Becca disse, parece que eu estou numa igreja americana. E eu disse, wow, it's amazing preaching here in this motel. Wow! Yeah, God is able, man. Can you sing it hallelujah? Então eu tô cada vez mais alegre com o que a gente está fazendo aqui, sabe? Eu tenho grande esperança do que Jesus está fazendo neste mundo através de nós. Eu tenho certeza, nós estamos nos estabelecendo, aprendendo como configurar as coisas. Eu acho que essa sala aqui é muito melhor que a outra, por exemplo. Para nós ficou muito melhor. Então, nós temos feito um trabalho excelente. Para algumas pessoas eu mandei, outras igrejas que faziam aqui me chamaram no Instagram, no direct, dizendo, cara, vocês estão fazendo uma coisa incrível, sabe? Ninguém nunca fez isso no hotel. Trazer um ambiente e tal, as pessoas passam ali olhando o que está acontecendo. Esses malucos botaram aqui, abriram uma parede aqui. Mas enfim, esses tijolos, as portas, remetem ao que Neemias está fazendo. Nós vamos começar a ver semana que vem a reconstrução. Embora hoje ele vai caminhar pelas coisas. Então, breve resumo do que nós vimos até aqui. Vimos no primeiro sermão o perfil do reconstrutor, certo? Quem ele é, quem era Neemias, um cara comum, trabalhando na corte do rei, servindo no trabalho dele comum, fielmente ao cara mais poderoso do império inteiro, certo? O rei Artaxerxes. Deus chama esse cara para uma visão mais clara do que estava acontecendo em Jerusalém, quando com Hananias
Eles se encontram e perguntam, como vai o povo lá, como vai a cidade? Ele diz, Neemias, está uma desgraça, certo? Os muros estão caídos, a cidade está queimada, as portas destruídas, a cidade está um caos. As crianças estão ali comemorando no meio dos tijolinhos, brincando, certo? Então, Neemias olha aquilo e fala, há algo que precisa ser feito. Então ele senta, ora, chora, jejua, e nós vimos como Deus está nos chamando nos nossos serviços comuns, nosso local de trabalho, a sermos fiéis e a olharmos com cuidado para a igreja de Jesus. Nós vimos que nós estamos num ambiente caótico, certo? E temos inúmeras igrejas, e pouquíssimas dessas igrejas são fiéis, que amam a Bíblia, que abrem a Bíblia e que pregam o evangelho. O que nós vemos é várias igrejas com várias placas, mas que não pregam o evangelho. Amaciam o ego, atraem pessoas, o dinheiro faz os olhos dos pastores se abrirem, e nós estamos tentando ser fiéis aqui, assim como Neemias viu o caos que estava acontecendo lá, nós estamos vendo o caos da igreja brasileira, vendo o caos da igreja em Lajeado, e tentando fazer uma coisa fiel ao evangelho, certo? Então, nós vimos no segundo episódio dessa série, ação e oração. Neemias passa 4 meses orando, mas pum, chega um momento que ele tem que fazer algo, né, José? Não dá pra ficar só orando. Nós queríamos ficar só orando. Deus, levante uma igreja em Lajeado. Chega um momento que Deus fala, tá aí a resposta. A resposta da tua oração é tu mesmo. Então, Neemias ora com fervor 4 meses e ele precisa fazer algo. Primeiro, ele se sente responsabilizado pelo que tem que ser feito. Eu preciso fazer algo. Ele tem ousadia, fala com o rei e pede grandes coisas. Eu preciso do teu dinheiro, preciso das tuas árvores, da tua segurança. Eu preciso que tu faça algo, rei, para que as coisas aconteçam. E depois ele agradece e reconhece a graça de Deus. O que nós vamos ver a partir daqui é que pequenos começos, tudo que é grande hoje começou pequeno, certo? Então nós não podemos desprezar. Jerusalém foi reconstruída. Começou com um homem dirigindo a Jerusalém, sabe? A Microsoft começou na garagem, não é isso que dizem? Começou na garagem de casa. O Google, seu Adacir, na garagem. A Apple, como é o nome do Steve Jobs? Na garagem. Sabe? Por que nós não temos essas empresas? Nós não temos garagem. Se nós tivéssemos garagem, nós teríamos uma empresa grande, assim, uma Big Tech, mas nós não temos garagem. Eu tenho garagem em casa, mas está lotado de coisa da igreja, então eu não quero começar uma Big Tech, certo? Então nós não podemos desprezar os pequenos começos. Aqui nós vamos ver um homem começando uma revolução. E nós vamos ver aqui que tudo que nós formos fazer para Deus, meus irmãos, prestem atenção nisso. Tudo, Heleninha, tudo, Mari, que você fizer para Deus vai gerar oposição. Oposição. Tudo que você for fazer fielmente no reino, você quer fazer algo relevante, José, na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, os demônios vão se opor. E o que nós vamos ver aqui é Neemias analisando a construção, analisando o caos, sofrendo oposição e avançando. Certo? O nome desse sermão é Análise e Avanço. O que nós vamos ver aqui, então, em primeiro lugar, análise da reconstrução. Leia comigo no versículo 9 até o versículo 16. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Lembra que ele pediu cartas para o rei, né? O rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então, no versículo 11, cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale, em direção à Fonte do Dragão. Curioso esse nome, né? Fonte do Dragão. E o portão... Existe dragão? Existe a Fonte do Dragão, né? E o portão do Montouro. Inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse andar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido e nem o que tinha feito, pois até ali não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais queriam fazer a obra. Que alegria, né? Neemias tava contando com os caras, mas ele não falou pra ninguém. Tipo assim, eu não falei pra eles que eles vão fazer o que eu tô olhando aqui, que eu tenho que fazer, certo? Então, o que está acontecendo aqui?
Neemias começa a sua viagem de 1.400 quilômetros até Jerusalém. Ele está indo com uma comitiva do rei, com seguranças. Se você for ler Esdras é o cara mais espiritual da coisa, né? Então o rei fala assim, você quer uma comitiva? Ele, não, nosso Deus há de nos guardar. Aí ele fala assim, péssima ideia ter dito isso. Mas agora eu não posso voltar atrás. Né? Eu preciso mostrar que Deus pode nos guardar. E Deus guarda Esdras no caminho. Neemias, ele sabe que ele vai passar por alguns locais e ele precisa de uma comitiva para chegar até lá. Então são 2 meses de viagem de Suzã na Pérsia, até Jerusalém, na Judéia. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que enquanto Neemias está passando por sua comitiva, a gente não sabe quantos homens são, 2 personagens aparecem aqui. E eles vão passar durante o livro inteiro sendo oposição ao que Neemias está fazendo. Sanbalate e Tobias. 2 homens. Sanbalate, o governador da província de Samaria, que já no livro de Esdras já havia impedido a reconstrução. Tobias, um servo amonita, que serve, ou seja, ele é um puxa-saco de Sanbalate, certo? O que Sanbalate diz, ele fala, ok, vamos fazer isso aqui. Então, Sanbalate e Tobias são a dupla que está em oposição contra a igreja. É o P e o T do nosso Brasil, certo? Brincadeiras à parte, né, José? Apesar que o José gosta dessa brincadeira, certo? Então, eles estão em oposição ao que está sendo feito aqui no Brasil. Sanbalate e Tobias, uma dupla dinâmica que está contra o que Neemias está fazendo. O que nós vamos perceber, meus irmãos? Preste muita atenção nisso aqui. Não imagine, não pense que Deus dá algo, como nós estamos vendo aqui, reconstruir uma igreja, ou se tornar um homem de Deus, a busca do primeiro amor. Não pense que você vai dar passos em direção a isso e o diabo, os inimigos, os demônios não ficarão furiosos com isso. Há pessoas que são mal intencionadas no meio do que nós estamos fazendo. Creio que não mais aqui, certo? Mas havia pessoas mal intencionadas no nosso meio, que não se alegravam com o que nós estávamos fazendo. Como Sanbalate e Tobias, quando eles estão passando em direção a reconstruir Jerusalém, eles falam, esses caras estão indo reconstruir Jerusalém, isso não é bom. Veja como Neemias, ele escreve o que Sanbalate e Tobias falam, no versículo 10. Sanbalate, o Oronita, e Tobias, o servo amonita, e uma coisa que tu vai perceber, desde o Antigo Testamento, os amonitas são inimigos do povo de Deus. Desde quando Israel vai avançar na terra prometida, os amonitas são inimigos de Deus. Ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Cara, havia pessoas que estavam preocupadas em reconstruir o nome de Deus, em cuidar dos pobres, das viúvas, de trazer segurança à cidade. E existem 2 caras, 2 demônios, que estão aqui contra o que está sendo feito. Simplesmente eles dizem assim, não, isso aqui não pode acontecer. Não pode ser feito isso. E eles vão, do início ao fim do livro, causar problemas a Neemias. Sabe, esses 2 homens, nós vamos ver no final desse capítulo, nós vamos voltar para isso no versículo 19, quando eles acham mais um cara, Gesem, que é um árabe, certo? E eles não se conhecem. Eles nunca tiveram um relacionamento íntimo entre si, mas os demônios deles se conhecem. E há uma unidade na maldade. Provérbios 1 fala sobre isso. Quando está escrevendo, o sábio diz, os ímpios dizem um para o outro, venhamos, tenhamos todos uma só sacola, temos todo um só lugar de renda. Ou seja, os demônios, as pessoas que são más, elas se unem contra o avanço. E elas acham coisas incomuns que ninguém jamais pensaria. Pessoas que nunca se falaram, nunca se visitaram, agora eles estão tomando um cafezinho da manhã e conhecendo qual é a visão de um outro local. Demônios agindo por meio de pessoas. Não pense que você vai tentar ser um homem mais santo na sua casa. E o seu horário, o seu despertador, o seu sono, o seu filho não vai começar a acordar à noite, ter terror noturno. Não pense que eu vou me manter firme numa igreja, vou me manter na posição do evangelho e doenças não vão assolar a sua casa. E de uma hora para outra a sua imunidade baixa, de uma hora para outra um estresse solta, um ataque cardíaco, uma pressão, a sua esposa te dizendo, mas por que você tem que fazer isso todo dia, toda vez? Começa a vir tentações diferentes. Perceba, quando nós começamos a entrar no terreno do inimigo, assim como Neemias estava passando no terreno de Samaria,
os inimigos se levantarão contra. E se você está tendo oposição ao que você está tentando fazer para Jesus, é porque você está no lado correto. Se você estivesse caminhando com o diabo, você nunca cruzaria com ele. Mas quando você passa de frente com ele, você percebe que você está em lado oposto. E aqui nós temos Neemias, um homem determinado a fazer algo. E aqui é a chave para avançarmos quando tivermos oposições demoníacas no que nós estamos fazendo. Senso de chamado. Certo? Senso de chamado. O senso de chamado foi o que fez Neemias permanecer. Perceba que ele coloca a oposição de Sanbalat e Tobias à reconstrução no versículo 11. E o que ele fala? Ele fala que chegou em Jerusalém e descansou, certo? E ele fala, eu não declarei a ninguém o que meu Deus colocou no meu coração. Ou seja, ele ouve o que Sanbalat e Tobias estão falando, mas ele tem no coração dele o que Deus deu para ele. E ele diz, isso aqui é o que Deus, esse é o meu chamado. Isso vai me manter em direção. Sabe, o que vai te manter avançando na reconstrução da tua vida, o que vai te manter avançando na reconstrução do teu casamento, da tua hombridade, do teu primeiro amor, é um senso de que Deus está te chamando para fazer isso. Tão profundo que não para. Eu lembro, eu estava sentado junto com alguma dessas pessoas que saíram da igreja, e uma delas falou assim, mas tu não acha que a igreja vai acabar se nós sairmos? Eu falei assim, não. E agora eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, que talvez vocês ouvindo vão achar que é egoísmo, mas eu falei assim, a igreja só acaba quando eu disser que parou. Porque eu tenho a convicção de o que eu estou fazendo. Não estou dizendo aqui que se eu, vou dizer, parou, acabou a igreja. Se eu sair, outras pessoas assumem. Mas estou dizendo o meu chamado com relação ao que Deus estava me chamando a fazer. E eu falei bem assim, cara, se nós tivermos que ir para minha sala de casa, nós vamos. Se nós tivermos que ir para o hotel, nós vamos. Sabe? E o hotel é uma bênção onde nós estamos. Senso de chamado. Ninguém para um homem que tem um senso de chamado. Uma mulher que tem um senso de chamado. Deus está me chamando para algo. Deus está me chamando para fazer isso. Não importa a oposição demoníaca que eu tiver, eu vou seguir adiante. Não quer dizer que você não vai sofrer. Não quer dizer que você não vai chorar. Neemias, nós vamos ver esse é o diário dele. Volta e meia ele vai expressar suas melancolias. E ele tem uma crise com um homem chamado Eliasabe. Porque Eliasabe é o sacerdote, ou um dos sacerdotes do templo. E Eliasabe tem uma parente dele, uma prima dele, que é casada com Tobias. E Eliasabe, por ser da família, ele dá moral pro Tobias de vez em quando. Então, sabe, Neemias tem um inimigo fora da cidade, tem um aliado, meio que não é muito aliado, é aliado com um inimigo dele, e que nós vamos ver mais pra frente, quando Neemias volta para conversar com o rei, ele chega em Jerusalém, Tobias, o inimigo dele, está dormindo no templo, sabe? Eliasabe achou uma sala para ele dentro do templo para que pudesse construir uma casa. E Neemias chega lá e diz, cara, pode parar essa palhaçada aqui, tira todas as coisas de Tobias aqui de dentro, ele não tem parte no que nós estamos fazendo aqui, sabe? Então, oposição de fora e de dentro, pressões que vêm na nossa vida por situações externas, trabalho, doenças, pressões que vêm interna, dúvidas que nós temos, será que estou fazendo certo? Será que eu estou indo pelo caminho certo? Que nós acolhemos em nosso coração. Neemias vai cruzar com esses dois caras, Sanbalat e Tobias, e vai ter essa oposição. E ele tem esse senso de chamado muito grande que ele precisa fazer algo. Como eu falei, Deus está nos chamando, às vezes, primordialmente nessa série para reconstruir uma igreja. Mas, sabe, tem um chamado específico para cada um de nós aqui. Que Deus está ministrando no nosso coração durante essa série. Sabe, algumas pessoas... o Alan ontem, por exemplo, o Alan foi para a UPA, tava com um princípio de pneumonia, sabe? E à noite ele mandou uma mensagem: vocês precisam de ajuda aí no hotel? Tipo assim, cara, é o momento de tu ficar em casa descansando, entendeu? Como a gente tava ontem, 6:30 da manhã, na casa dele lá, e ele já tava meio ruim. Então, sabe, há uma dificuldade no serviço que nós vamos fazer, vai aparecer doença, vai aparecer oposição, mas nós temos que nos manter firmes no nosso chamado, sabe? Então, o que vai acontecer aqui? Neemias chega em Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é tirar uma soneca, 3 dias. Esdras fala que eles descansam 3 dias, dormem 13 dias, praticamente, nessa viagem. Eles chegam, Esdras capítulo 8, se eu não me engano, 8, versículo 12, ele diz, nós dormimos por 3 dias em Jerusalém. Certo? Eles chegaram lá com a comitiva, não foram recebidos por ninguém e descansaram 3 dias. Então, Neemias, ele se levanta à noite para ter um panorama, ele caminha pela cidade.
Alguns dizem que é em torno de 5 a 6 quilômetros de muro, certo? Um muro já destruído, mas de espessura de 4 metros de largura. Um muro muito grande, com em torno de 17 a 20 metros de altura, que está quebrado por 4 quilômetros inteiros. E ele está caminhando por ali, certo? Então ele está passando, e aqui tem algo que é muito interessante com relação ao que Neemias está fazendo. Neemias tem um panorama da situação. O que ele verifica? No versículo 13 e 18. Saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do montouro. Algumas versões vão dizer ao portão do esterco. O portão onde o pessoal jogava o cocô fora, certo? Não tinha encanamento, então você tinha uma latrina fora, um lugar, um vale, onde o verme nunca para de comer e o fogo nunca para de queimar, que é o vale onde os israelitas queimavam seus filhos ao deus Baal, e os judeus tornaram aquele vale um vale onde se desaguava seu cocô ali, seu lixo, certo? Então, ele passa por aquele vale do montouro, inspeciona as muralhas de Jerusalém, e uma coisa é nós sabermos o que está acontecendo. Neemias ouviu o portão está destruído. Outra coisa é nós vermos. Nós precisamos, além de imaginarmos que a situação está aplicada no que nós estamos fazendo, nós precisamos caminhar pelo que nós estamos fazendo. Sabe? Nós só estamos vendo que reconstruir uma igreja é muito difícil porque nós estamos caminhando no meio disso. Sabe? Muitos de nós aqui, ou quase todos de nós, estamos nos esforçando, além das nossas forças. Neemias está caminhando à noite, a maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas não está nem aí. Eles estão acostumados com a bagunça que está em Jerusalém. Eles dormem tranquilos. Neemias não. Neemias tem uma inquietação. Isso nos ensina muito. Ensina muito que para fazer algo de valor, nós vamos precisar abrir mão do nosso conforto muitas vezes. Fazer algo de valor para Deus, para Jesus, vai fazer-nos sair à noite. Como tem aquela frase, trabalha enquanto eles dormem e dorme enquanto eles trabalham? Eu não sei qual é essa frase. Sim, trabalha enquanto eles dormem, certo? Então, basicamente isso. O que Neemias está fazendo? Está trabalhando enquanto a maioria das pessoas está dormindo. A maioria das pessoas vai dizer para você, cara, isso é uma besteira. O que vocês estão fazendo é bobagem. O que você quer fazer no seu casamento é bobagem. Sabe, há tantos casamentos ruins quebrados nesse mundo. Há tantas pessoas que vivem de forma ímpia. Por que você se importa com isso? Mas você tem esse senso que algo precisa ser feito. E você vai abrir mão, vai sacrificar seu tempo, seu recurso, seu dinheiro para fazer algo acontecer. Neemias está caminhando por esse muro quebrado. Imagine isso, 17 metros de altura, 4 metros de espessura, portas queimadas, muro quebrado. Ele está caminhando por ali, a tal ponto que ele chega a dizer que tem algum momento do muro que o animal que ele está caminhando nem passa mais. Então, provavelmente, de tanto entulho e de coisas, ele não conseguia caminhar por ali. Sabe, há uma situação catastrófica. Neemias está olhando pelo que precisa ser feito. Ele está fazendo uma análise profunda do que precisa ser feito. E eu pergunto para você, você analisa com profundidade o que Deus está te chamando a fazer? Você está disposto a parar, a botar a mão na massa, a verificar as pedras, os entulhos, olhar isso aqui nós podemos tirar, isso nós temos que usar, o que nós podemos fazer para que as coisas avancem? Você dispõe tempo, força, energia. Eu lembro do nosso irmão da Círio chegou aqui, falou, nos encontros à noite, eu posso cozinhar. Nosso irmão aqui, nosso ancião, né? Imagina, nós que temos que servir ele aqui, trazer um cafezinho para ele aqui, um cafezinho, uma água, e ele, na força do seu vigor, quase como Caleb, tô aqui, quero fazer algo para Jesus. Quero usar minha força aqui, quero cozinhar para vocês. Diz que cozinha bem. Verdade, seu Dacer? Verdade, Eve? Então, eu quero cozinhar, eu quero fazer algo para os meus irmãos aqui, que eu puder fazer. Aí, semana passada, nós estávamos aqui carregando o som, estava ali o seu Dacer com os cabos ali, nos ajudando a enrolar. Sabe, meus irmãos? Isso deve nos motivar, olhar o seu Dacer e pensar, cara, eu quero isso para minha vida. Quero servir a Jesus, eu quero abrir mão do meu tempo, dos meus recursos, eu quero abrir mão da minha força. Então nós vemos Neemias analisando o que deve ser feito, como deve ser feito, assim como nós precisamos analisar o que deve ser feito, como deve ser feito. Versículo 17 e 18, certo? Acompanhe comigo. Então, eu lhes disse, Neemias analisa por um tempo e agora ele vai falar com as pessoas. Ele não falou para ninguém o que elas iriam fazer, certo? Eu estou planejando plantar uma igreja aqui, eu queria contar contigo aí, João, pode vir comigo aí, sabe? Então, Neemias não fala para ninguém,
Mas tem um momento que ele precisa falar. O discurso vai ser agora. Ele precisa comunicar o que ele vai fazer. E Neemias, ele começa pregando. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Nada acontece no mundo, no reino de Deus, sem a pregação. Nós precisamos da pregação. Jesus pregou durante 3 anos inteiros. Neemias agora ele sabe que ele precisa pregar para esses caras aqui. E ele vai começar a pregar. E ele começa dizendo assim: vocês estão vendo a miséria que nós estamos. Jerusalém está em ruínas, os seus portões estão destruídos pelo fogo. Aí ele fala: venham, vamos reconstruir os muros, as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E aqui parece assim, a ideia do texto é que Neemias fala isso aqui e os caras ficam assim, mas são 140 anos, né, Neemias? Sabe, a cidade está assim um tempão, cara. A gente tentou reconstruir, Sanbalat conseguiu com o rei um decreto para que não reconstruísse. Sabe, parece que as pessoas não se opõem, mas elas ficam indiferentes, assim, ao que Neemias está falando. Sabe, Neemias, ele vem todo motivado, é agora, vai dar certo. E não acontece nada. E parece que no versículo 18, ele precisa dar um bônus ali, um plus, na pregação dele. O que ele fala? E eu lhes declarei como a bondosa mão do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Então, quando ele disse, olha, eu falei com o rei liberou o dinheiro, ele mandou a comitiva, ele deu as árvores, ele conseguiu uma carta de paz para nós vamos conseguir reconstruir, a mão de Deus está agindo aqui no nosso meio. Nós precisamos olhar para isso. Quando ele fala isso, então eles disseram, vamos nos preparar para a reconstrução. E então se prepararam para fazer a boa obra. Então perceba aqui, algumas coisas que Neemias está mostrando. O estado real das coisas, em primeiro lugar. As coisas estão quebradas, estão ruins. Ruínas e portões caídos. Uma coisa é alguém falar sobre o que estava acontecendo. Outra coisa é você sentir na pele. Uma coisa é você saber que nós precisamos chegar aqui e montar uma estrutura no sábado à noite. Outra coisa é você vir sábado à noite e montar as coisas. Você sentir isso acontecendo. Neemias traz uma empatia, sabe? Uma coisa é você planejar no seu coração fazer algo, tornar um homem melhor, ler mais a Bíblia. Outra coisa é você começar a fazer isso. Você precisa olhar o estado real das coisas. Deus, eu sou um preguiçoso, não leio a Bíblia, não resolvo a oração, não oro quando deveria orar, sabe? Eu preciso da tua ajuda. O estado das coisas é caótico. Eu estou afundado em pornografia, afundado em pecado, afundado em mentira, afundado em dívidas, e eu preciso da tua mão aqui. Ser realista. Nós não somos realistas com as coisas. E Neemias é um líder muito realista. A gente não está com isso. De dizer, semana passada quando eu cheguei aqui, a gente estava montando a decoração e hoje está sensacional, parabéns. Semana passada eu olhei e falei assim, gente, não monta isso aí. Não vai dar certo. Não tá bom. E o Jeff chegou de manhã aqui, tinha caído umas placas e estava ali colando ali de novas placas e tal. Então, uma coisa é sermos sinceros com relação ao problema. E a gente não está acostumado com isso. Nos apontarem os erros e dizerem assim, cara, isso aqui tu precisa mudar. Isso aqui tá errado. Olha a realidade da situação. Há um problema que tu não está visualizando. Neemias aponta o erro, claro, com clareza. Depois ele se coloca com uma forma empática ao que vai ser feito. Ele não só aponta o erro, e muitas vezes a gente tem clareza nisso. Nós precisamos pontuar o que está sendo feito errado, certo? Você está aí caído na masturbação, na pornografia, você está fazendo tudo errado, não sei o quê. Mas Neemias, ele está olhando também e dizendo assim, perceba como ele diz isso, venham, vamos reconstruir, para livrarmos da vergonha. Ele se coloca como um agente da mudança. As pessoas falam de diferença entre gerente e líder, certo? Então, o gerente, ele diz, alguém tem que fazer algo. O líder fala, nós vamos fazer algo. Enquanto o gerente está atrás, empurrando para que as coisas sejam feitas, vamos, levanta, faz isso, faz aquilo. O líder não, ele está à frente. Nós vamos fazer isso. Ele pega as coisas e vai e faz. Neemias se coloca como uma forma empática. Quando nós nos lidamos com problemas nossos, de outras pessoas, nós precisamos ser empáticos com aqueles problemas. Cara, vamos vencer juntos. Vamos avançar juntos. Conta comigo. Eu sei que tu está fazendo isso errado. Eu sei que tu está fazendo isso errado. É bom que tu me confessou. E agora nós vamos reconstruir isso. E dá a motivação certa. Qual é a motivação certa que Neemias dá aqui?
Versículo 17. Vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Duas coisas. Reconstruir Jerusalém e livrar da vergonha. Sabe, o que está acontecendo aqui? Duas coisas. Primeiro, Neemias, ele conhece a história do povo de Deus. Ele sabe das profecias, ele sabe que para o Messias vir, Jerusalém precisa estar reconstruída. As profecias falam sobre ele reinando sobre Jerusalém. O povo desprezou as profecias, Neemias não. Ele quer reconstruir a cidade porque ele aguarda o seu Messias. E ele sabe que o Messias precisa reinar em Jerusalém. Mas as pessoas estão apáticas quanto a isso. E ele sabe que é vergonhoso como as coisas estão. Uma pergunta sincera. Quando você vai convidar alguém para a igreja, quando você vai falar que você é evangélico, cristão, você estufa o peito? Vamos na igreja? Eu sou evangélico, você fala assim, eu sou evangélico. Não tem uma vergonha, parece. Nós não estamos envergonhados do que a igreja está fazendo. Nós não estamos vendo que os cristãos se tornaram a vergonha do evangelho. E por causa disso, nós não temos coragem mais de levantar a nossa cabeça e dizer para uma pessoa, cara, você precisa de Jesus. Jesus é a solução para os seus problemas. Aí ele vai dizer assim, mas meu vizinho tem Jesus e traz a esposa. A vergonha. Nós estamos sobre uma vergonha muito grande e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos tornar um povo corajoso. Como? Mudando o nosso testemunho. Nos tornando pessoas que dão glória e não vergonha ao evangelho. E assim tornando coragem. Você precisa visitar a igreja que nós estamos plantando. Ali a pregação bíblica da palavra de Deus, a confronto do pecado, testemunho fiel, Jesus se manifesta, casamentos são restaurados, pessoas encontram a paz em Jesus. Nós temos vivido a reconstrução. Tirar a vergonha. Segundo ponto, que é o primeiro, na verdade, reconstrução de Jerusalém. Jesus já veio. Jesus já veio sobre Jerusalém, uma Jerusalém reconstruída. Reinou e trouxe o reino. Mas ele prometeu uma segunda vinda. E até lá, ele espera que nós reconstruamos um povo para ele. Pedro fala, segundo de Pedro, não tarda a volta de Jesus. O que acontece é que Deus é paciente, porque ele quer que as pessoas se arrependam. E ele vai dizer assim, que à medida que nós anunciamos o evangelho, nós abreviamos a vinda do Senhor. À medida que nós estamos avançando no reino de Deus, reconstruindo os muros, nós estamos tornando mais rápida a volta de Jesus. Mas nós não desejamos a volta de Jesus, porque nós estamos confortáveis nos nossos destroços. Certo? Nós achamos que está tudo bem. Nós precisamos de um rei de verdade, reinando sobre o nosso país, reinando sobre o nosso mundo. Nós precisamos do Messias sentado sobre o trono em Jerusalém, reinando sobre este mundo. Como nós cantamos aqui, sim, em paz e em santidade, sobre as nações há de reinar. Todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. O nosso rei estará sentado. Mas para que o nosso rei venha, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar na reconstrução da Jerusalém celestial, a reconstrução da cidade de Deus, da reconstrução do testemunho da igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Você está motivado para isso? Amém? Você está motivado para isso? Talvez você pense, mas já foi tentado isso, já deu muito trabalho, sabe, tem uma lei que não nos deixa. E Neemias fala, veja o que Deus fez até agora. Meus irmãos, nós começamos na sala de casa com 6 pessoas. 7, né? Tinha um visitante. 7 pessoas. Eu com um púlpitozinho preto. Primeiro você não foi Neemias, né? Construindo uma igreja para a cidade. Com 6 pessoas na sala. Estava eu lá com a perna quebrada, José, sentado numa cadeira aqui, tocando, pregando sentado. Coisa mais deprimente do mundo. Né, Jair? Chegava assim. Mas Deus foi agindo no nosso meio. Nós estamos aqui. Sexta-feira eu mostrei para alguns, publiquei no Instagram, $200. O irmão dos Estados Unidos vai ofertar todo mês.
Sabe, nós tivemos uma perda de recurso muito grande, mas Deus está restituindo. Deus está restituindo. Deus está agindo no nosso meio. A bondosa mão de Deus está no nosso meio. E eu pergunto para você, nesta manhã, vamos reconstruir? Amém. Vamos reconstruir? Amém. Vamos reconstruir. Eles dizem, nós vamos reconstruir. Nós vamos recomeçar a reconstrução. E nós vamos se preparar, não para uma obra ruim. Você está lendo comigo? Versículo 18. Nós vamos preparar para esta boa obra. Isto é uma coisa boa, meus irmãos. Não é uma coisa mais ou menos, não é uma coisa simples, é uma coisa boa. Nós somos chamados a fazer uma coisa boa para Jesus. Nós estamos fazendo uma coisa boa para Jesus. Nós vamos reconstruir. Sabe, e muitas vezes nós falamos aqui, como estamos falando, vamos, mas chega no momento... Eu ia dizer, tá chovendo, só você tá... Vai ficar... Tá chovendo. Mas é 6:30 da manhã, é muito cedo para nós ir num encontro no Clube da Luta. Sabe, nós temos aquela vontade, mas quando chega no momento a gente, sabe? Vamos reconstruir, mas, sabe, Nós precisamos deixar de ser só sanguessugas, pessoas que só recebem. E pessoas que começam a dar coisas, a dar o nosso tempo, a dar o nosso esforço. Cara, nós estamos... Eu falei para vocês, é um muro de 17 a 20 metros de altura, 4 metros de largura, sabe? É daqui até a parede, é um muro gigante. Esses caras vão ter que começar a levantar pedras e pedras pesadas, sabe? O CrossFit foi inventado nessa época aqui. Os caras levantando pedra, entendeu? Pedra e tronco de madeira. Eles vão ter que botar a mão pesada no que vai ser feito. E eu pergunto para você, nós vamos reconstruir? Vamos. Mas você está preparado para botar a mão no pesado? Para suar a camisa? Para chegar antes? Para disponibilizar o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro, a sua vida no que tem que ser feito? Amém. Ou nós vamos ficar no blá, blá, blá? Nós vamos reconstruir. Conta comigo. É o brasileiro, né? Vamos marcar uma janta? Sim, vamos marcar. A gente tem esse costume. Vamos marcar quando? Vamos marcar. Nós nunca marcamos. Vamos reconstruir, vamos, mas nós nunca fazemos. Vamos reconstruir, vamos. Vamos dar a nossa palavra, vamos dar o nosso tempo, o nosso esforço. Nós temos dado, isso é muito bom. Mas se Jesus nos pedir mais, nós podemos dar mais? Podemos nos esforçar um pouco mais? Então, muito discurso, pouca ação. Nós temos, é comum, muito discurso e pouca ação. Ontem nós estávamos com os jovens falando assim, e o evangelismo, como é que está? Nós precisamos voltar. Nós falamos sobre isso, né, Jeff? O João também. Precisamos voltar a pregar o evangelho, evangelizar, convidar pessoas. Nós precisamos criar coragem para fazer isso. Nós vamos fazer ali um folderzinho, né? O Jeff acho que deu a ideia, né? Um folder e tal. Foi tu que deu? Pedro que deu a ideia. Fazer um folderzinho. Cara, nós temos que agora ser que nem aqueles loucos da Rinodê, né, no centro, né? Com uma sacolinha de perfume. E aí, quer experimentar o perfuminho aqui? Que nem os como é que é os Mormons, testemunho de Jeová lá, aquelas banquinhas ali, parado. Cara, eles estão fazendo isso por uma seita. Nós precisamos fazer algo. E eu não sei exatamente o que nós vamos fazer, mas nós precisamos fazer. Eu não sei se nós vamos começar a pregar nas praças, se nós vamos sair no evangelismo, não sei se a gente vai começar, sabe, nós temos algumas coisas que nós podemos fazer. Convidar pessoas para vir na nossa casa, uma janta. E no meio da janta você diz assim, olha, você conhece Jesus, quer conhecer Jesus? Não. Então você vai conhecer daqui a pouco, acabei de envenenar a comida. Aceita Jesus, outro vai morrer, certo? Um evangelismo meio radical, né, José? Então assim, convidar pessoas para estar mais próximos, tomar um café, sabe, o seu colega de trabalho, convide, cara, vamos tomar um café. Eu falei ontem no Connect, cara, eu tô louco para voltar a trabalhar, porque eu tô louco para falar de Jesus para pessoas que eu não conheço ainda, sabe? Para estar num ambiente de novo, trabalhando com pessoas, falando de Jesus, testemunhando ali. O que nós podemos fazer essa semana para fazer isso acontecer? 19 e 20, para finalizar esse capítulo. Aí, o povo animado, as pessoas dispostas. Amém, vamos lá. Porém, começa. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo, puxa-saco, amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução.
mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Pá, demais isso aqui. Se você quer fazer algo relevante para Jesus, você vai sofrer. Jesus sofreu. Certo? O nosso Salvador foi morto numa cruz. Você quer um exemplo melhor do que isso? Ele diz, tome sua cruz e siga-me. Não é tipo assim, tome uma cama acolchoada e vai dar tudo bem. Se você quer fazer algo relevante para Jesus, vai haver oposição. Pessoas vão se opor ao que você está fazendo. Como eu falei já antes, quando eu citei Sanbalat e Tobias, agora falando de novo. Sabe, Sanbalat, Tobias e Gesem, eles não se conhecem, mas os demônios deles se conhecem. Eles têm um relacionamento íntimo na região espiritual. Há demônios agindo não só através de pessoas, mas uma batalha espiritual acontecendo. Toda manhã, todo sábado, todo momento que nós temos que ter uma comunhão, que nós vamos ler a Bíblia, há demônios agindo ali no nosso meio e querendo nos impedir de fazer isso. E eles se juntam, meus irmãos, para narrativas negativas. Fake news, tá ok? Eles se juntam para criar notícias falsas, mentiras. E como eu disse para alguns, não são totalmente mentiras. Aí que é o ponto. Pessoas maldosas têm habilidades em usar meias-verdades para tornar elas uma narrativa negativa. O rei proibiu ou não proibiu a reconstrução? Sim, proibiu. Certo? Em Esdras, o rei proíbe 10 anos antes. Então, eles reconstruírem seria ou não seria um ato de rebelião? Sim. O rei está se rebelando contra a própria lei, porque ele permitiu. Então, eles chegam para as pessoas e dizem, olha aqui, ó, sei que vocês estão fazendo rebeldia. Vocês estão seguindo Neemias. Neemias é um rebelde. Neemias é um egoísta, ele veio para reinar sobre vocês. Ele não veio para conduzir vocês. Bem pelo contrário. Neemias não aceita repreensão de ninguém. Certo? Neemias é alguém que não aceita repreensão. Nós estamos repreendendo ele aqui e ele não quer aceitar. Veja bem. É um cara que você não pode confiar. Sabe, eles criam notícias falsas, mentiras, eles criam um grupo mais parecido com Jesus. Certo? Amém. E se unem nesse grupo de WhatsApp a fim de prevalecer contra o que Neemias está fazendo. Contra o Senhor. Exato. Nós vemos que aqueles que se esforçam para prevalecer no Evangelho vão sofrer perseguições. Paulo diz para Timóteo, toda vida piedosa sofrerá perseguições. Aqui nós temos Neemias sofrendo perseguição, oposição. Sabe, e nós teremos oposição financeira. Toda vez que você for ofertar, você vai pensar, eu gostaria de ofertar R$50. E o diabo vai dizer para você, não oferta, vai te fazer falta. Não faz isso. Eu gostaria de aumentar o meu tempo de serviço. E o diabo vai te dizer, para quê? Já tem gente suficiente trabalhando. Sabe, eu gostaria de fazer algo relevante para Jesus. Gostaria de cantar no louvor, de tocar. Mas eu acho que não é importante. Já tem gente suficiente lá fazendo. Sabe, essa saúde afetada, essa saúde emocional. Eu falei para os irmãos, nós estávamos pregando aqui sobre os falsos deuses. E falsos deuses são o quê? Demônios. Você entende o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos dizendo, Satanás, eu te invoco, venha contra nós. E o que acontece no meio da igreja não é algo do acaso. Nós começamos a combater as obras das trevas, e as obras das trevas se voltaram contra nós. E em situações que nós mais precisávamos de segurança, por exemplo, o nascimento da minha filha. A situação onde nós mais precisávamos estar tranquilos e bem, de boa. Estamos todo dia resolvendo um conflito novo. Todo dia resolvendo um conflito novo. Então, situações onde nós deveríamos nos alegrar simplesmente. Fazer uma janta. Estava lá, o Jô e a Gabi conversando no carro, a Gabi sob uma forte oposição no coração dela, um sentimento de tristeza pelo que estava acontecendo. Algo vindo do diabo, do inferno sobre a vida dela. E irmãos falaram que quantas dúvidas. Será que nós estamos do lado certo? Eu lembro do José falando assim, pastor, mas
É complicado, né? Esse pessoal tava aí no meio, saindo do nada, assim, a gente fica meio abalado, né? Mas é óbvio. É óbvio. E é o que o diabo quer, nos abalar, nos destruir. E isso vem e é uma batalha espiritual acontecendo através de pessoas, através de demônios. Através de pessoas e através de demônios. Sabe, o que nós estamos fazendo aqui vai gerar oposição do inferno e sempre vai gerar. Sempre vai gerar crítica, sempre vai gerar oposição, falsas narrativas. Nós lemos um salmo todo culto. Tem igrejas que nem não lê um salmo durante um mês. Nós lemos um salmo, a Bíblia é aberta, a palavra de Deus é pregada, nós cantamos músicas que falam sobre Jesus. Uma igreja que é centrada em Jesus. Eles não vão ficar em paz enquanto não verem isso destruído. Enquanto não verem a minha família destruída. A tua família abandonada. Eles não vão parar. Eles quem, Alexandre? Os demônios e as pessoas que estão sendo coagidas pelos demônios. Eles não vão parar. Mas nós não vamos parar. Nós vamos seguir avançando. Por quê? Porque nós temos convicção. Nós temos o chamado de Deus. Como o Neemias responde às críticas aqui, então? Para finalizar, versículo 20. O Warren Wiersbe comenta que há 3 formas de nós respondermos às críticas. A primeira dessas formas, você se cala, você fica quieto. Você não fala mais nada. E você deixa o inimigo se propague. Algumas pessoas pensam, eu não vou entrar em confronto, em conflito. Eu vou simplesmente deixar que isso aconteça. É uma forma errada. Porque se você deixa que a narrativa negativa continue se propagando, a narrativa negativa vai dominar. Segunda forma errada de lidar com narrativas negativas, ataques, oposições demoníacos. Segunda forma, você dá palco para essas pessoas. O que eu mais ouvi durante os conflitos que nós estávamos tendo na igreja aqui era... Acho que a Helena tá gravando e ela para, né? Ela sabe que vai... Não tem coisas que não dá para ir pro Instagram, certo? Então, o que eu mais ouvi aqui nesses conflitos é: nós precisamos ouvir os dois lados. Bullshit. Né? Não, é bobagem. Se você dá ouvidos para o outro lado, se você dá palco para o outro lado, você deixa que a narrativa deles se propague. E Neemias sabe disso. O que Neemias faz? Ele não se cala e nem entra em debate. Ele propaga. Ele dá uma declaração. Uma declaração simples e direta. O Deus dos céus é quem fará que nós sejamos bem-sucedidos. Ou seja, nós temos um Deus cuidando do que nós estamos fazendo aqui. E ele diz: nós, os seus servos, vamos preparar e começar a reconstrução. Ou seja, enquanto vocês criticam, nós estamos com a mão suja de areia. Enquanto vocês criticam, nós estamos com as costas rasgadas de carregar pedra. Fiquem com as críticas de vocês, nós ficamos com a reconstrução. Fiquem com a narrativa de vocês, nós ficamos com o que nós estamos fazendo para Jesus. E ele diz, por final: mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O que Neemias está dizendo? Vocês são ímpios, estão fadados à destruição. O Senhor irá tratar com vocês, irá destruir a vida de vocês. Porque vocês não têm parte no que nós vamos fazer. Vocês não têm parte no reino messiânico. Vocês não têm parte no reino celeste. Acabou para vocês. Não dá narrativa, não dá voz. Declara simplesmente um ponto final. Chega. Sigam as críticas, nós sigamos a reconstrução. Não tenho tempo para isso. E Neemias nos mostra aqui duas verdades muito profundas que nós precisamos saber. Deus é soberano. Deus fará. Deus fará, meus irmãos. Certo? Você crê nisso? Deus, ele cuida da história. Ele tem a providência. Ele tem os recursos humanos que nós precisamos. Mas isso não nos exime, não nos exaure do trabalho. Pregue como um arminiano, durma como um calvinista. Não é assim que ele diz? Ore como um arminiano e pregue... Não, é o contrário, né? Pregue como um arminiano, ore como um calvinista. Trabalhe como um arminiano e durme como um calvinista. Certo? Não é isso que a Bíblia diz? O que nós estamos dizendo, José? Por quê? Porque o arminiano acredita que o homem é responsável pela sua salvação. E o calvinista diz, não, é Deus quem salva o homem. Através da pregação do evangelho. O que nós precisamos? Deus fará algo, mas eu farei algo pelo que Deus está fazendo. Deus vai reconstruir uma igreja, mas eu sou o agente da reconstrução. Deus vai edificar um povo, mas eu sou o agente
do que Deus está fazendo no mundo. Responsabilidade humana, soberania divina, como diz Spurgeon, eles nunca foram separados. Eles estão juntos, lado a lado, e se encontram na eternidade. E Neemias sabe disso. Deus fará algo, meus irmãos, fará algo nesta igreja, fará algo através de nós. E nós faremos algo. E nós estamos fazendo algo, certo? Então eu quero terminar dizendo 3 coisas aqui para nós esta manhã. Primeiro, quanto você está disposto ao desconforto para seguir Jesus? Quanto você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu recurso? Neemias está viajando 2 meses, 1.400 quilômetros de Suzã a Jerusalém, no meio de território inimigos, passando por pessoas que querem matar. Mas ele está disposto a fazer algo por Deus. Quanto você está disposto? Quanto você está disposto a acordar mais cedo, a ler sua Bíblia, a jejuar, a se livrar de amizades que vão te levar ao pecado? Quanto você está disposto a fazer as coisas corretas para Jesus? Se você quiser fazer algo relevante neste mundo, como eu já disse, o diabo não vai deixar. O inferno vai vir contra a sua vida. A sua vida vai se tornar um inferno. O teu domingo, o teu sábado, sabe? Sair domingo de manhã com família, com filhos. Nós temos 2 meninas para arrumar, então é vestido demais, certo? Então, o tempo, eu olhei hoje de manhã para a Jaque e falei, amor, vai dar tempo? Ela disse, vai para a igreja, porque eu provavelmente vou chegar. Então, o nosso domingo de manhã tem que ser um caos. Mas por que ele é um caos? Por que há um transtorno? Porque nós estamos avançando no território do inimigo. Porque nós estamos indo em direção ao que Deus quer de nós. E nesse momento é que o diabo vai nos atacar. Tudo vai conspirar contra ti. Isso é um sinal que você está no caminho certo. Quando você quer ser um funcionário melhor, pessoas do seu trabalho vão se opor a você trabalhar melhor, a você fazer o correto. Quando você quer ser um marido melhor, às vezes parece que a sua esposa não vai te incentivar. Às vezes parece que as coisas vão acontecer errado. Você quer fazer o culto caseiro, você não consegue. Não dá tempo. Mas esse é um sinal que você está no caminho certo. E persistir nisso vai te levar ao caminho certo. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos de homens e mulheres que estão dispostos a abrir mão do seu sono, do seu tempo, como Neemias caminhando à noite, no meio do montouro. Sabe o que é um montouro? É cocô. Ele estava na porta do cocô, no cheiro fétido das fezes humanas. Ele estava ali caminhando. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos a fazer algo relevante para Jesus, ainda que tenham que passar por situações desagradáveis. Enquanto todos dormem, nós estamos de pé. O que Jesus está te chamando esta manhã para ir além, para se esforçar mais. Segunda coisa que eu gostaria de dizer: soberania, encorajamento e a nossa responsabilidade. Deus vai fazer algo no mundo sem ou com nós, certo? Deus vai fazer. Deus não precisa de nós, mas Ele nos deu uma grande oportunidade de participar do que Ele está fazendo no mundo. Deus tinha um plano para Jerusalém, que o Messias reinasse lá. E Deus deu a oportunidade para Neemias, para Esdras e para aquelas pessoas daquela época reconstruírem a cidade onde o Messias vai reinar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai vir. Vai vir. Jesus vai voltar. E Ele está nos dando a oportunidade de entregar a Ele um reino. Ele vai conseguir o reino sem ou com nós. Mas Ele está nos dando a oportunidade, nesta manhã, de nos engajarmos no reino dEle. De fazermos algo relevante para Ele. E eu pergunto para você, você quer fazer parte desse plano de Deus? Você quer ver almas se entregando, pessoas se batizando, seus filhos, sua esposa, sua família se entregando ao Evangelho? Deus vai fazer, mas vai fazer por nós. Paulo está dormindo, de repente ele vê um homem macedônio dizendo, venha pregar para nós. E o Espírito diz, há muitos homens meus nessa cidade. Deus tinha homens naquela cidade dele, mas precisava de Paulo para chamá-los. Deus tem homens e mulheres na cidade que são dele, mas precisa de nós para chamá-los. Nós precisamos fazer algo. Nós vamos ser oposição ou nós vamos ser... O certo é situação, né? Mas eu gostaria de dizer composição. Nós vamos ser oposição ou composição? Nós vamos nos compor ao que Jesus está fazendo ou vamos nos opor? Nós vamos ser um empecilho ao reino de Deus ou vamos ser composição, situação? Nós vamos agir com Jesus ou contra Jesus? O que nós vamos fazer a partir de hoje?
Nós vamos reconstruir nossas casas? Sim. Nós vamos ver semana que vem, cada um reconstrói uma parte do muro. Cada homem se responsabiliza pela sua casa. Pastor, nós vamos reconstruir. A partir dessa semana, eu vou abrir a Bíblia na minha casa. Nós vamos ler, eu vou orar, eu vou me dedicar mais, vou jejuar. Pela minha casa, conte comigo. Na minha reconstrução, eu vou fazer. Terceira e última coisa para nós encerrarmos aqui, que é 11:32. Jesus é o nosso Neemias maior e melhor. Sempre nós vamos terminar dizendo isso. Porque o que está acontecendo? Jerusalém está tomada de destroços. Neemias sabe disso e passa por lá. E Jesus foi a uma Jerusalém que estava cheia de podridão espiritual. Os líderes religiosos, aqueles que deveriam ser bonzinhos, né, os melhorzinhos deles, Jesus diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês são um túmulo aberto. A vida de vocês é um lixo. Vocês são raça de víboras. E eles eram os melhores. Se os melhores são assim, quanto mais nós. Nós precisávamos de um Salvador que viesse à porcaria do nosso mundo. Que passasse pela porta do montouro. Que sofresse e que vivesse a agonia do nosso pecado. E nós temos ele. Nós temos um Salvador, não que saiu de Suzã a Jerusalém, mas que desceu do céu à terra. Nós temos um Salvador, não que simplesmente abriu mão de um cargo na corte real, mas que abriu mão da abrogação de ser Deus, como diz Filipenses 2. E viveu uma vida de dores, sofrida, e se entregou por nós. Nós temos um líder que não somente diz: vocês precisam fazer algo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, o meu povo. Esta é a minha missão. Isto é o que eu estou fazendo. Venham comigo. O seu nome é Jesus. O nosso Salvador é Jesus. Fique de pé. Nós vamos encerrar orando aqui e nós vamos cantar novamente. E você já sabe, nesse momento dos cânticos, nós vamos cantar, você pode vir à frente, pegar o seu pão e molhar no cálice amarelo vinho, certo? Cálice cristal, suco de uva. Vem à frente, pegue o seu pão, molhe. Pedir para a Beca já encerrar a live, dá um encerrar ali, certo? Quem tá na live não vai sair com nós, né?